Paulo à igreja da Galácia. Nós leremos a partir do versículo 11 do capítulo 6 até o 18. Gálatas capítulo 6, versículos 11 a 18, ao finalzinho. Diz assim a palavra do Senhor: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem e vos circuncidantes, somente não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Deixa eu ler de novo aqui. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, a vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circundeis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre todos eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Meus irmãos, depois de uma breve batalha que Paulo passa diante dos judaizantes, Paulo aqui travou um duelo duro, um duelo custoso para Paulo, podemos assim dizer. Paulo então finaliza essa carta de uma maneira bem pessoal, e ele então chega ao seu não é o motivo dele estar escrevendo essa carta. Nós já vimos que é o combate à falsa pregação, ao falso evangelho, a obra externa como requisito para a salvação. Mas Paulo chega no final da sua carta de uma maneira totalmente pessoal, mostrando à igreja, aos irmãos da igreja da Galácia, que o real motivo pelo qual os judaizantes estavam exigindo a circuncisão dos irmãos gentios que não eram circuncidados, Paulo então revela aqui os dois motivos. Paulo vai falar para eles: existem dois motivos principais por que os judaizantes querem que vocês, que não são circuncidados, porque não são judeus, são gentios. Existem dois motivos. O primeiro, eles querem evitar uma perseguição resultante na mensagem da cruz de Cristo. Os irmãos bem sabem, o primeiro século, o início da igreja é marcado por uma dura perseguição, mas uma perseguição muito dura sobre os cristãos por causa da mensagem da cruz de Cristo. Era extremamente, eu sei que a nossa geração sabe o que é isso, né? A geração do primeiro século ia ser considerada a geração do ódio. Eles iam ser perseguidos pela sua mensagem de uma violência. Iam dizer que a mensagem pregada pelos apóstolos era uma apologia à violência, porque pregavam que um Cristo foi crucificado, esbofeteado, foi vilipendiado, maltratado, e isso era muito ostensivo ou muito ofensivo ao público. Basicamente o que é hoje? Você prega um evangelho hoje e as pessoas dizem: nossa, os cristãos eles são muito odiosos, pregam um Deus vingativo, um Deus que exige tanta coisa para ser crente, que não dá nem para seguir não. Ou, loucura, acreditar que um homem morreu numa cruz de uma maneira tão cruel, tão bárbara, e ele ressuscitou. Então a mensagem da cruz resultava em perseguição, como resulta ainda hoje. Então o crente hoje que não quiser ser perseguido, não pregue a mensagem da cruz de Cristo. Pregue uma mensagem mais agradável, mais palatar, mais cotidiana, mais
libertária, e aí ele vai alcançar o favor das pessoas, vai alcançar a atenção das pessoas. Mas se nós pregarmos a mensagem da cruz como esses irmãos pregavam, então resultará em perseguição. Então Paulo revela para esses irmãos: eles estão pregando esse tipo de evangelho para vocês porque eles querem evitar qualquer tipo de perseguição. E perseguição que levaria, inclusive, à prisão, como Paulo está preso neste momento em que ele está escrevendo essa carta. O segundo motivo que Paulo detecta por que os judaizantes estão pregando esse falso evangelho, Paulo entende que há neles uma necessidade ou uma vontade de se exaltar. Então eles pregam o quê? A meritocracia. Eles pregam que eles se exaltam, como eles sempre faziam, pregando uma mensagem meritocrática em que eles são o centro da atenção. Por isso que Paulo coloca: longe de mim se vangloriar. Se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, é na cruz de Cristo. Então esses são os dois motivos. E Paulo então entende que os judaizantes, nós já falamos isso, eles agiam com uma grande hipocrisia. Por quê? Onde é que está a hipocrisia aqui dos judaizantes? A pregação deles não está de acordo com a vida que eles praticam. Eles exigem o cumprimento da lei, ou parte da lei moralista para os seus ouvintes, mas eles mesmos não cumprem. Nós já vimos isso aqui no capítulo 4, 5. A hipocrisia estampada na pregação. Paulo detecta isso. E Paulo, sabendo disso, e nesse duelo que eu disse que Paulo está travando com os judaizantes, Paulo não cai nesse jogo sujo. Paulo não cai nessa armadilha em que os judaizantes estão preparando para pegar o apóstolo Paulo. Porque, como nós aprendemos desde o capítulo 1, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando desmoralizar, primeiro, o evangelho pregado por Paulo, e também tentando descredibilizar o próprio apóstolo Paulo e o seu ministério. Paulo não cai nesse jogo sujo, nessa armadilha. Paulo evita esse tipo de discussão, embora ele vai combater o argumento principal, que é da circuncisão. Mas Paulo, ele vai por um outro caminho. E Paulo então, não para vencer o debate, não é a intenção do apóstolo Paulo vencer o debate ou ganhar o argumento. Paulo tem um objetivo: pregar o evangelho. Então Paulo sai, não entra no jogo sujo dos judaizantes e nem na sua armadilha, mas Paulo traz a conversa para uma esfera maior, a cruz de Cristo, contra a qual nenhuma pregação pode ir contra. Ninguém que se diz cristão pode ir contra a mensagem da cruz. Então Paulo vai para a mensagem da cruz e para o novo nascimento, que é a vida exigida para aqueles que são chamados e eleitos pelo Senhor. E aí Paulo começa então a escrever suas últimas palavras, baseado nesta análise que ele faz acerca do que está acontecendo com os judaizantes e os irmãos da Galácia. Primeiro, Paulo ele quer demonstrar aos irmãos a importância desta carta, e ele então escreve o versículo 11 que nós lemos, para mostrar uma pessoalidade. Quando ele diz, no versículo 11, ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Aqui há algumas teses. Tá? A primeira tese que se levanta é de que Paulo está realmente com a sua visão um pouco embaçada, que a visão de Paulo já está falha, por dois motivos. O primeiro motivo, lembra no caminho de Paulo para Damasco, né? Paulo indo pregar o evangelho, o que acontece com ele? Um anjo aparece lá e Paulo fica cego. Então Paulo começa a ter uma conversa com o Senhor. Ele cai, né? Ele cai em terra e ele fica cego por alguns dias. Então alguns levantam uma possibilidade ou a tese de que depois deste advento aconteceu com Paulo algo semelhante aconteceu a Jacó. Quando Jacó luta com Deus, Jacó fica manco. Vocês lembram lá? Jacó fica manco, como um sinal de que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Então alguns defendem que
ficou uma visão meio nebulosa em Paulo, para que Paulo lembrasse todos os dias de que ele teve um encontro com Deus e a marca que ele tem nos olhos, ou essa névoa que ele tem nos olhos, resultou dessa experiência com Deus, só matéria, tá? A segunda possibilidade é que, devido às lutas e batalhas de Paulo, o seu sofrimento físico, de muitas surras que Paulo tomou, muitas privações que Paulo teve, cadeias, viagens longas, algumas delas bem sofridas, então eles entendem que a saúde de Paulo já não está mais como era outrora. Então Paulo está com a sua visão afetada, ou por alguma agressão física que Paulo tenha sofrido, ou pelo seu corpo que já não responde tão bem quanto respondia no passado. Mas há uma terceira possibilidade, da qual nós trabalhamos com ela, que é a pessoalidade da carta. Paulo está dizendo, fui eu que escrevi. Por que Paulo está dizendo que ele escreveu? Porque era comum, nós já dizemos isso, era comum que aquele que escrevia a carta, ele então tivesse um pajem, um amanuense, ou um escriba, para redigir a carta. Ele ditava e a pessoa então escrevia para ele. É comum isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas Paulo está dizendo aqui, quem está escrevendo esta carta, ou este momento do texto, sou eu, e escrevo ela com letras grandes. Tá? Então é muito provável que no final da vida do apóstolo, ele, enfrentando esses problemas de saúde ou não, mas aqui mostrando a sua personalidade, ele faz um esforço muito grande neste momento para escrever a igreja da Galácia, tá? Ou este texto final, ou alguns entendem que é toda a carta que ele está escrevendo, mas a maioria concorda que é este trecho do capítulo 6 em que Paulo está escrevendo a mão. Na versão King James, é muito curiosa a tradução da King James, ela traduz esse versículo 11 dessa maneira: veja, quão grande carta lhes escrevi com minha própria mão. King James traduz apontando que Paulo escreveu toda a carta com suas próprias mãos. As outras versões, a ARA, a ARC, a Fiel século XXI, a Fiel Revista Corrigida, atualizada, as outras versões traduzem com grandes letras escrevi esta carta, ou seja, este momento. Tá? O grego, ele dá margem para essas duas traduções, tanto para a King James quanto para as outras versões. O que importa aqui, o que demonstra aqui, é a importância que Paulo dá aos irmãos da Galácia ao escrever no seu próprio punho. E é mais ou menos assim para vocês entenderem, para nós entendermos. Quando você recebe a gente não recebe carta, mas a gente recebia, os mais experientes aqui receberam algum tipo de carta uma vez. Quando você recebe uma carta escrita à própria mão, ela é diferente de uma carta datilografada. Os mais novos não sabem o que é isso, né? Datilografada. Só vai lá na máquina e vai, escreve lá. É diferente. Você fala, caramba, a pessoa escreveu no seu próprio punho, ela pegou a caneta, o lápis, ou a tinta e ela escreveu com sua própria mão. É diferente. É diferente de você receber uma mensagem pessoal do que uma mensagem por terceiro. É isso que Paulo está querendo dizer aos irmãos aqui. Eu me importo com vocês, sei da luta de vocês, e por isso é com a minha própria mão que eu escrevo essa carta. E agora, Paulo faz isso para apontar duas coisas importantíssimas nessa reta final da carta aos Gálatas, que ela se resume nesses versículos que nós lemos. O primeiro ponto, que está no versículo 12 e 13, Paulo demonstra aqui que a essência da fé cristã, ela é interna e ela se contrapõe ao externo. Vou repetir. Paulo vai dizer nesses dois versículos que a essência da fé, aquilo que é essencial da fé, ela é interna e ela se contrapõe com o externo. Por que Paulo vai apontar isso? Porque Paulo está numa luta com os judaizantes que está dizendo, para ser salvo é preciso ter uma marca no corpo externo. Paulo diz, não, para ser salvo é preciso ter uma marca no coração interno. Então é uma luta aqui. E Paulo vai contar isso. Aqui nesses dois versículos, que Paulo diz assim, versículo 12 e 13, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos
constrangem e vos circundardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aqui, meus irmãos, o apóstolo, ele põe em relevo, ele põe em pauta tudo quanto ele já disse nos versículos anteriores, nos textos anteriores, sobre os seus oponentes, sobre os seus opositores. Se nós abrirmos lá no capítulo 1 de Gálatas, você pode abrir, por gentileza, capítulo 1, você vai ver no versículo 7 a 9, Paulo diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para os da circuncisão. Então, Paulo, ele vai mostrar aqui, depois no capítulo 2, depois no capítulo 3, 4, 5 e até o 7, ou até o 5, Paulo vai então mostrar isso, vai colocar em relevo tudo aquilo que ele já disse, tudo aquilo que ele já falou outrora com os seus oponentes. Em uma breve análise, em poucas palavras decisivas, Paulo deixa aqui então em evidência que os judaizantes não estão de forma alguma interessados no bem-estar dos gálatas. Paulo já disse isso também nos capítulos anteriores. Paulo está dizendo, eles não estão interessados no bem-estar de vocês. Ao contrário, eles estão apenas preocupados com o quê? Consigo mesmo, suas próprias honrarias e suas próprias tranquilidades, tá? Que é o quê? Não ser perseguidos. Então, o que os judaizantes estão fazendo com essa pregação? Eles não estão preocupados em que as pessoas alcancem a graça de Deus, o favor divino, ou alcancem um bem-estar. Eles estão preocupados consigo mesmo, porque eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles querem ter uma boa vida, eles querem ter liberdade para propagar o seu pensamento, sua filosofia, sem propriamente ter algum problema de perseguição. Eles tinham em mente causar uma boa impressão com as pessoas. Mais ou menos o que acontece hoje. O evangelho social, o evangelho considerado salutar ou que agrada o paladar das pessoas, aquele tipo de evangelho que diz assim, Deus não se importa com isso não, fica tranquilo. Que isso, Deus não vai te condenar por causa disso não. Deus ama todo mundo Deus ama, todo o mundo. Ninguém vai ficar fora da salvação, porque Deus não fica olhando para o tipo de comportamento de vocês. Isso é coisa de moralista, coisa de conservador fanático. Paulo está dizendo, eles não estão preocupados com vocês, eles estão preocupados com eles mesmos. Isso é uma fachada aprazível para dar lugar à obra da carne, que ele já relatou no capítulo 5. Paulo está dizendo isso. O que eles fazem é para dar vazão às obras da carne, que dentre elas está a dissensão, está a ira, está o ódio, está um monte de coisa, mas não está aquilo que a essência da fé traz no interior do homem, daquele que nasceu de novo, que é o amor, a bondade, a longanimidade, que é o fruto do Espírito. E aqui o termo constranger é muito interessante. O termo constranger, ele aponta e designa para uma ação de uma força física, ou seja, agir com uma força física em cima de uma outra, de um outro. Paulo, ele entende que no passado, e ele sabe disso, né? O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta, apontando para que os judaizantes estão constrangendo os gentios, Paulo olha para si e sabe que no passado ele também fez isso. O livro de Atos narra que Paulo também constrangia as pessoas a fazerem o quê? A não serem mais cristãos. E de que forma ele constrangia? Deixa de ser cristão, você não vai ser preso. Quer ser cristão?
cadeia. O livro de Atos narra como Paulo usou da força física, né, da força bélica, do exército que ele tinha da sua mão, para perseguir o povo de Deus, para mostrar a eles que eles deveriam deixar essa fé e seguir aquilo que era comum aos judeus. A história, ela nos mostra, né, ou também nos mostra que a circuncisão e a incircuncisão não era o ponto focal aqui de Paulo. Paulo não está preocupado com quem vai deixar de circuncidar, não é a questão do ato, mas sim a questão que está por trás disso. E interessante que Paulo, que a história vai nos mostrar através de um grande escritor do século 13, né? Primeiro, na verdade, o Joséfo, vai mostrar que existiam circuncisões compulsórias. O que é circuncisão compulsória? A pessoa ia residir no vilarejo, então ela era forçada a se circuncidar. Forçada. Tem alguns filmes que relatam isso, de como os homens, todos os homens daquela família eram obrigados a se circuncidar, ou por sua livre e espontânea vontade, né? Vontade essa que não era tão assim livre, ou pegava-se a pessoa e fazia circuncisão nela, para que ela realmente não atraísse, na visão deles, uma maldição sobre aquele vilarejo. José escreve isso no seu livro. Além, porque também se praticavam batismos forçados um pouco mais à frente, quando instituiu a igreja. Isso foi feito muito no período de Constantino, quando Constantino praticamente obrigou as pessoas a se tornarem cristãos, forçando até mesmo batismos. Nós vemos isso também relatado nos livros e na história. Então Paulo está dizendo assim: o que os judaizantes estão fazendo com vocês, eles estão usando da força, usando de um constrangimento, para que vocês caiam nessa armadilha e então se preocupem com a marca externa e não se atentem à marca interna, da qual todo cristão deveria estar marcado. O apóstolo aqui então ele insinua contra os judaizantes uma acusação de insinceridade, de hipocrisia, na verdade, de insinceridade. Porque Paulo dizendo assim: vocês são tão incoerentes, vocês são tão hipócritas, vocês são tão... falta tanta sinceridade em vocês, que vocês se apegam naquilo que é bom para vocês. Então, naquilo que a lei favorece vocês pedem para que as pessoas cumpram e vocês fazem. Mas aquilo que não está, que não satisfaz vocês, aquilo que não privilegia vocês, então vocês não cumprem. Não, mas é esse o discurso que Jesus fez para os fariseus, lembram? Vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês têm uma aparência de zelosos da lei, observantes da lei, cumpridores da lei, mas por dentro vocês são podres, ou seja, vocês não cumprem aquilo. Vocês são mortos por dentro. Há uma fachada. Meus irmãos, isso é muito importante quando nós chegamos até os dias de hoje. Nós não podemos viver de fachada, não podemos viver, não pode faltar em nós sinceridade. Se nós acreditamos realmente na nossa fé, se nós acreditamos na fé evangélica, se nós acreditamos na nossa doutrina, que vivamos ela também. Eu não posso pedir para as pessoas cumprirem aquilo que eu não cumpro. Eu não posso pedir para as pessoas venham para a igreja. Olha, se não vir crente que não vem para a igreja não é crente, eu mesmo não venho. Eu não posso pedir para as pessoas: olha, vocês precisam orar, e eu mesmo não oro. Eu não posso exigir das pessoas santidade, quando na verdade eu não sou santo. É isso que Paulo está querendo dizer. Falta sinceridade nos judaizantes. Eles só pegam aquilo que é conveniente para eles. Eles só se apegam naquilo que satisfaz o desejo deles. Por isso que Paulo diz: eles se vangloriam na carne. Se eles se circuncidam na carne, então da carne ele recebe o seu valor. E Paulo está dizendo: eles pedem isso de vocês, mas na verdade eles mesmos não cumprem isso.
E o triste, meus irmãos, é que ainda hoje, esta enfermidade virulenta, ela prevalece em todos os lugares da nossa vida. Todos os lugares. Na política, na igreja, na família, nos relacionamentos. Isso é muito ruim. Quando nós vemos hoje o alto índice de divórcio, porque um dos pais exige fidelidade, mas ele mesmo não cumpre, não é fiel, e depois cobra algo do outro daquilo que ele mesmo não cumpriu. Quando nós olhamos para as relações diversas da vida que nós temos, nós olhamos para as pessoas exigindo de nós aquilo que elas não cumprem também. Isso Paulo diz que é uma glória maligna, quando eu busco estar bem diante das pessoas, mostrando aquilo que eu não sou, só para ter vantagem, só para alcançar um objetivo. Os judaizantes, eles se colocavam diante dos cristãos da Galácia como sendo alguém de referência espiritual, como alguém santos, como cumpridores da lei, como representantes legais de Cristo, mas na verdade eles não eram. Eles eram impostores, e Paulo diz que eles buscavam então uma glória maligna. Em contraponto isso, Paulo então nos versículos 14 a 16, Paulo contrapõe isso, mostrando que a essência da fé cristã, ela é divina. A origem dela é divina e não humana. Se no primeiro ponto o apóstolo Paulo colocou que a fé cristã ela procede do interno e ela contrapõe o externo, agora Paulo vai dizer então que a essência da fé cristã ela é divina, a origem dela é divina e não humana. Versículos 14 a 16, olha o que o apóstolo Paulo diz aí: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andam de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam com eles e sobre todo Israel de Deus. Paulo, quando está contrapondo esse pensamento dos judaizantes, Paulo faz eles entenderem algo que era de comum a eles. O que era comum naquela época? Lembra que eu já falei aqui que este momento aqui era um momento em que a escravidão era legal, todos tinham seus escravos, que eram comprados nas praças públicas, e todo escravo era tatuado, era marcado. Ele recebia uma marca no seu corpo para mostrar que ele pertencia a alguém. Todo escravo. Então um escravo que era achado, que ele fugia do local, e ele era achado então com aquela tatuagem, aquela marcação no corpo, ele era então preso e devolvido ao seu dono, mostrando para ele que ele não tinha liberdade para ir onde quer, porque ele pertencia a alguém, claro que de forma forçada. Paulo está mostrando para os judaizantes que não é assim a vida em Cristo. A vida em Cristo, embora nós recebemos uma marca, a marca ela não está no corpo. E era isso que os judaizantes queriam fazer com os cristãos, como um escravo que era vendido nos comércios públicos, uma marca no corpo. Para os irmãos terem uma ideia da gravidade disso, nas perseguições que os judeus sofreram, em alguns lugares que eles iam, para se provar que ele não era um judeu, ele tinha que mostrar o local da circuncisão. Se na hora que ele mostrasse, tivesse a marca, então ele era expulso do local, porque ele carregava consigo a marca de que ele era realmente um judeu ali no seu corpo. Paulo está dizendo, não, a essência da fé cristã, ela não é de marca corporal, não está escrito com marcas humanas no corpo de alguém que ele pertence a Cristo, mas é o coração dele que foi circuncidado, conforme nós vemos essa noite na liturgia. Temos que circuncidar o nosso coração, para que a nossa vida então seja mudada. Paulo então contrapõe essa glória, esse gloriar-se no maligno que os judaizantes buscam,
para se gloriar em Cristo, que é o gloriar-se cristão. Por isso que ele diz: longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já disse coisas semelhantes lá no capítulo 2, versículo 20. Paulo diz algo semelhante quando ele coloca assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo: eu não tenho que buscar uma glória em outra coisa, uma glória minha. Eu não preciso me gloriar nas obras que eu faço. Mas se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, me glorio então na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala de novo de forma individual, para mostrar naqueles judaizantes de uma forma individual, mas ele tem uma consciência, ele sabe disso porque ele está falando, que o seu exemplo de conduta, a sua conduta exemplar, ela reflete naquilo que ele está pregando. Paulo não está pregando algo da qual ele não esteja vivendo, diferente dos judaizantes. Por isso o apóstolo Paulo diz: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, não é nas chibatadas que eu tomei, nas prisões que eu sofri, nas privações que eu tive, não é na ausência de comida e de bebida que eu tive, não é nas muitas fugas que eu tive que e Paulo carregava, o grego diz estigma, Paulo carregava no seu corpo, literalmente, marcas de chibatadas, marcas de surras que ele levava no seu próprio corpo. Mas Paulo não olhava para o seu corpo e se vangloriava dizendo assim: olha, eu tenho aqui as marcas, o estigma de Cristo no meu corpo. Não. Paulo diz: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, é na cruz. Por que na cruz? Porque é lá que está o nosso representante legal diante de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Paulo fala sobre ele algo da qual os cristãos deveriam imitar. Por isso que ele diz: sejam meus imitadores. Não olhem para o que você faz. Irmãos, se nós estamos em uma época, em um momento da história da igreja, em que parece que a glória humana é moda. As pessoas se colocam como verdadeiros popstar, como verdadeiros anjos anjos que desceram do céu literalmente, e dizem: não, mas eu oro todos os dias 1 hora de joelho. A outra vem e diz: não, mas eu jejuo muito, eu sei o que é jejuar. Se você for olhar os testemunhos que tem dessas pessoas, elas colocam só: eu faço, eu oro, eu jejuo, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu tenho uma vida, eu não faço isso, não faço aquilo, não toco naquilo, não faço aquilo outro. Elas se colocam como verdadeiros, com méritos provenientes dela. Quando o apóstolo está dizendo: a vida, a essência cristã não tem origem neste mundo. Nós somos o que somos, não é por causa das coisas que a gente faz, mas é por causa daquilo que Cristo fez. Se nós não entendermos assim, nós erramos o alvo. Se nós acharmos que nós vivemos uma vida cristã baseada nos nossos méritos, naquilo que nós fazemos, então nós não nascemos de novo, não há vida cristã em nós. Mas tudo que nós fazemos, a perseverança, e esse é um nome bem discutido, né? Perseverança da fé, muitos entendem que o nome correto deveria ser preservação da fé, não está nos nossos méritos, mas está no mérito de Cristo. Foi Cristo quem morreu por nós, foi Cristo quem levou sobre si todo o nosso pecado, tudo aquilo que nos era merecido. Portanto, não há nada em nós da qual nós devemos nos agarrar e dizer assim: eu louvo a Deus porque eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher piedosa, eu sou um crente que faço isso, aquilo e aquilo outro. Paulo diz, e serve o exemplo para nós: se há algo para se gloriar, é na cruz de Cristo que nós devemos nos gloriar. Por isso, Paulo finaliza essa carta dizendo que o mundo está crucificado para ele. O mundo está crucificado para ele.
já não há mais atrativos do mundo para o apóstolo Paulo. E ele diz, e ele ensina isso em outras cartas também, como nós lemos aqui na liturgia, no capítulo 12 de Romanos, quando Paulo diz que nós não devemos seguir o padrão do mundo. Notem, Paulo usa essa palavra canon, regra, né? Paulo diz que aqueles que assim, todos aqueles que andam de conformidade com este canon, ou seja, com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Paulo está dizendo, há bênção sobre vocês, louvado seja Deus sobre todos aqueles que andam segundo essas regras, sobre este padrão. Agora, o nosso padrão não é um padrão com origem humana, por isso nós não aceitamos o padrão do mundo, por isso nós não aceitamos as regras humanas, por isso a nossa regra, o nosso modelo é Cristo, o Senhor. Este é o padrão da qual nós devemos seguir. Por isso, Paulo coloca em outro lugar, em outra epístola, né, em outra carta, lá em Filipenses capítulo 3, Paulo coloca dessa maneira: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. De veras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Paulo está dizendo, o mundo não faz sentido para mim. O mundo já está crucificado para mim, já morreu para mim esse mundo. Não há mais atrativos nele para mim. Por que então, e ele escreve isso a Colossenses, por que então que eu vou me atentar para as coisas deste mundo? Se eu morri em Cristo, por que eu me submeto às coisas deste mundo? Como ele diz lá em Colossenses, submetendo a coisas não toques, não provas, não viva dessa maneira. Não são isso coisas meramente passageiras? Se nós morremos com Cristo na cruz, então, meus irmãos, nós, como Paulo já ensinou aqui, nós somos livres, homens e mulheres livres em Cristo Jesus. Paulo finaliza então no versículo, a partir do versículo 17 e 18. 17 ele diz então: quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Mostrando que ele não tem mais tempo para perder com conversa alheia, porque ele tem no corpo dele as marcas de Cristo, os sofrimentos, essas marcas são sofrimentos que ele relata. Em Romanos ele fala um pouquinho desses sofrimentos que ele passou. Paulo diz, eu não tenho tempo para isso, porque o objetivo de Paulo é a cruz do Senhor. O objetivo de Paulo é mostrar que a nova vida em Cristo resulta numa mudança de vida aqui na terra. A nossa fé, a nossa vida cristã é de origem divina, a essência da nossa fé, mas ela também é exposta e mostrada no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Por isso ele coloca, né, aos que andarem de conformidade com esta regra e aos que estão de acordo em viver desse padrão, sejam abençoados, e ninguém mais me importune, porque eu já tenho em minhas marcas de Cristo. Então ele finaliza com a bênção apostólica aqui no versículo 18. Irmãos, o chamado ao Evangelho, ele não é para que nós vivamos os nossos próprios padrões, o nosso próprio padrão. Não é também para que a gente viva padrões fora do Evangelho. O chamado ao Evangelho é para que nós vivamos uma nova vida. E essa nova vida, ela é vivida em Cristo Jesus, como nosso modelo, como nosso padrão. E nós vivemos essa nova vida por amor a Cristo, por amá-lo e por reconhecê-lo, por reconhecer o que ele fez na cruz por nós, nos substituindo e sendo hoje o nosso representante diante de Deus Pai. Devemos então, por causa disso, viver uma vida santa, viver o santo Evangelho de modo digno, de acordo com o nosso modelo maior, Jesus Cristo, que nos justificou. Portanto, nós não precisamos mais de circuncisão, de marca externa, porque nós já fomos justificados por Cristo na cruz. E essa justificação não veio por marcas externas, mas sim
por marcas eternas, conforme diz Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Amados irmãos, o Evangelho a ser vivido não é um Evangelho terreno, não é um Evangelho de meritocracia, não é um Evangelho que traz glória a nenhum tipo de homem e nenhum tipo de mulher. Não é um Evangelho que busca exaltação de uma igreja específica ou de um povo específico, mas é o Evangelho que se vive para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso nós somos diferentes de muitos segmentos do cristianismo praticado nos dias de hoje. Nós entendemos que o exercício da fé, da qual nós devemos fazer, não é ritualizando o culto, não é de forma externa, externando as coisas para que todos vejam e digam: ó, que religioso, ó, que crente maravilhoso que é. Mas ela é interna, é uma mudança de vida interna. E todos nós devemos fazer isso, olhar para dentro de nós, como diz aquela canção, né? Olhando para dentro de nós e vendo realmente se há mudança. Conforme o próprio apóstolo diz, aquele que vive uma nova vida, então, se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se ele praticava algum tipo de vício, ele não pratica mais. Se ele vivia em outro tipo de prática, que fere os dois principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se ele vivia contrário a esses mandamentos, então ele não vive mais. Porque o prazer de quem nasceu de novo é viver para a glória de Deus, é glorificar a Cristo, é se gloriar na obra de Cristo naquela cruz. Porque se nós não vivermos para Cristo, os nossos esforços são vãos e o nosso tempo ele é perdido, é gasto de forma inútil. Se a nossa vida cristã ela é vivida para Cristo, para a glória dele, então nós vamos fazer isso sempre com alegria no coração, sempre com naturalidade e espontaneidade, e haverá sempre em nós um gozo profundo de estar com o Senhor e louvá-lo até o dia em que ele nos chamar, como ele finaliza nessa carta: o povo de Deus é o Israel de Deus, que somos nós, a igreja de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Oremos ao Senhor.